Que a graça, a paz, o amor de Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Que seja um bom dia para você, uma ótima terça-feira debaixo desse amor maravilhoso que o Senhor Jesus Cristo proporciona para a minha vida e para a sua vida através do seu amor incondicional manifestado na pessoa de Jesus Cristo, através dessa graça que nos constrange. Estamos numa semana aí buscando um tempo de renovação da nossa vida, com o objetivo de aumentar a nossa imunidade emocional, espiritual e psicológica. Por isso que estamos aqui dividindo todas as manhãs, 10 horas da manhã nessa semana, este café com coragem, que eu sei que vai empoderar demais aí a sua vida e vai te fortalecer, te levando para um ótimo dia, um dia muito especial da parte do Senhor para cada um de nós. Então que o seu coração, sua alma seja cheio de alegria, que seja um dia muito especial para você que está conosco ao longo de todos esses dias. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e faça resplandecer sobre você o seu rosto e Ele te dê a paz. Nós queremos hoje falar a respeito, se estamos falando de tempo de renovação, quero falar hoje a respeito de renovar a nossa fé. Tempo de renovar a nossa fé, já que a semana inteira marca tempos de renovação, então hoje é o momento para nós renovarmos a nossa fé, fortalecendo ela, empoderando ela e caminhando debaixo da mão maravilhosa do Salvador Jesus Cristo na nossa vida. E eu quero ler junto com vocês nesta manhã já alguns textos aqui que eu tenho certeza que vão abençoar demais da conta a sua vida nesse dia que o Senhor fez, e nele nós vamos nos alegrar ao longo de todo o tempo. João capítulo 20, versículo 18. Maria Madalena diz: eu vi o Senhor, e foi e anunciou aos seus discípulos. Ela trouxe uma palavra de renovação, de fé e de fortalecimento. 1 de João, capítulo 2, versículo 6. Aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. 1 de João, capítulo 2, versículo 6. Aquele que diz andar nele deve andar como ele andou. 1 de João também no capítulo 6 afirma, nova tradução internacional, diz: aquele que afirma que permanece nele deve andar como ele andou. Um dos pais da igreja, chamado Irineu de Lyon, ele diz: ele se tornou o que somos, para que nós pudéssemos ser aquilo que ele é. Cris, olha que frase maravilhosa e preciosa de Irineu de Lyon, lá da igreja de Esmina. Ele diz assim: ele se tornou o que somos, para que nós pudéssemos ser aquilo que ele é. Olha que frase maravilhosa. Essa é uma frase para renovar nossas forças, não é, Amanda? Não é, irmão Miguel? Ele se tornou o que somos, para que nós pudéssemos ser aquilo que ele é. Frase de Irineu de Lyon, pessoa extremamente preciosa, né, irmão Zeta? Introdução. A palavra grega para andar, ela tem a ver com penateu, que significa literalmente perambular. Perambular. Esta palavra para nós tem um sentido de alguém que está vagueando e caminhando sem saber realmente para onde vai, né? Mas a palavra verdadeira vem de uma metáfora que quer dizer viver. Então, aquele
e eu vou usar isso então para pegar e aplicar corretamente. Aquele que afirma nele deve viver como ele viveu, deve andar como ele andou, perambular como ele perambulou, ou seja, viver como ele viveu. Então, essa é a conotação desta palavra para nós. E o ministério de Jesus foi justamente isso. Andou para cá, andou para lá, foi aqui, foi lá, Jerusalém, Jericó, Galileia, enfim, Zebulon, Neftali. Jesus rodou todo Israel para anunciar uma mensagem. A fé cristã exige de nós uma movimentação. Não podemos dizer que somos cheios de fé se a nossa vida é uma vida paralisada, uma vida parada, uma vida estática, uma vida de movimentação, uma vida que vai seguir aí os modelos de Jesus, porque ele vai dizer assim: o Filho do Homem não tem nem aonde reclinar a cabeça. O Filho do Homem não tem aonde reclinar a cabeça. Então, o Filho do Homem é aquele que vai e caminha, anda, se move, se movimenta, vai, faz acontecer as coisas do reino de Deus. Isso é andar como ele andou, isso é perambular como ele perambulou, isso é viver como ele viveu. Jesus não houve paradeiro. Jesus, ele sempre procurou se movimentar. Ora orando, pregando, curando, libertando, pastoreando, exortando, proclamando, profetizando, ensinando e declarando as verdades de Cristo ao mundo. Ele foi alguém extraordinário. Só pude estar aqui só algumas coisas, ó, orando, pregando, curando, libertando, pastoreando, exortando, proclamando, profetizando, ensinando e declarando as verdades do reino de Deus, as verdades do Cristo. Esse é Jesus, alguém que veio para ratificar um chamado e uma fé para a nossa vida, alguém que veio para iniciar um novo momento de vida cristã, de vida, na verdade, de religiosidade, de estabelecer uma nova ligação, um novo modo de viver essa vida com Deus. Jesus veio estabelecer isso e por isso a vida dele não foi parada, foi uma vida que sempre se movimentou em tudo isso. Buenos dias, Pastor Lene, direto de Juliaca. Quantos graus temos em Juliaca hoje? Jesus demonstrou uma preocupação com seus discípulos. Jesus se preocupou em atender até mesmo alguns gentios e fazer citação daqueles que não eram o seu povo, porque a fé do reino de Deus é uma fé que é uma fé para todos. O chamamento é um chamamento que é para todos. Anastásio de Alexandria, de 295 a 373, um dos pais da igreja, considerado um dos 33 homens mais importantes do cristianismo. Ele disse assim: Cristo não nos cura por ser colocado acima de nós ou diante de nós, diagnosticando nossa enfermidade, prescrevendo o medicamento que devemos tomar, se afastando e esperando o próprio corpo reagir e seguindo as novas orientações. Não, ele não é assim. Ele assume a própria humanidade que precisa de redenção. Por isso somos curados através de Cristo. E essa é uma frase que já me impulsionou para uma mensagem no próximo domingo. Ele não é como os médicos que dá para nós um remédio e espera que o nosso organismo reaja à base desse antibiótico e desse remédio. Não, ele foi alguém que desceu aqui, tomou a nossa forma humana, se vestiu como nós, andou como nós, sentiu nossas necessidades e aí ele tomou o nosso lugar para estarmos juntos. Tá frio, hein, Pastor Lene? 2 graus, tá frio então, hein? Aqui, graças a Deus, nós estamos no lucro aí
Esse horário da manhã aqui, nós já estamos aí nos 19 graus, então graças a Deus aqui nós estamos quentinho. Um ótimo frio para o senhor aí, viu? Se eu quero renovar a minha fé, se eu quero renovar a minha crença, se eu quero manter acesa a chama no meu coração, essa chama que vai me manter lendo a palavra, tendo um tempo de oração, consagrando um dia de jejum, eu preciso, viva sua nova vida em Jesus diariamente. Filipenses capítulo 1, versículo 21, Paulo diz, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Paulo diz em Filipenses 1, 21, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Viva a sua vida diariamente com Jesus. Viva com a intensidade. O convite de Jesus é justamente esse, para nos dar aqui uma intensidade. Ele vai trazer parábolas do cotidiano, do dia a dia, para alimentar, para fortalecer, para aquecer a nossa fé. Ele falou do céu da terra, ele falou das moedas, ele falou dos peixes, ele falou do tesouro, ele falou dos campos, ele falou daquilo que era o cotidiano, para manter aquecido o coração de Jesus. E é interessante também, uma passagem, que até um tempo atrás eu compartilhei essa palavra, do encontro que Jesus tem com um jovem rico, que está registrado em Mateus capítulo 19, e o versículo é o versículo 18 e 19, quando a palavra de Deus vai dizer assim, olha, tá vendo? São Bernardo já está quentinho também, olha aí, então aqui para São Caetano deve estar, o tempo deve estar bom também, a temperatura deve estar boa. Mas quando Jesus encontra com o jovem rico, quando Jesus tem um encontro com ele, dentro dessa experiência com ele, ele pergunta para Jesus o que precisava fazer para herdar o reino de Deus. E Jesus fala, então você tem que guardar os mandamentos e tal, e foi citando cada um deles. E o jovem disse, eu já tenho feito. E aí o jovem foi citando cada um, mas ele não falou um versículo. Ele disse assim, olha, ele não disse não cobiçar. Ele falou alguns outros, mas não disse o cobiçar. E no versículo de número 22, o jovem se afastou, porque Jesus então faz uma citação para ele, e dizendo assim, olha, não importa o que você está fazendo, mas o que importa é o que você está vivendo. A vida cristã não é daquilo que eu falo, mas é daquilo que eu vivo. Porque o falar está muito simples, e infelizmente dentro da nossa geração, mais ainda. É uma geração que coloca frases de efeito na internet, que coloca frases de efeito no history, no status, frases de efeito no dia a dia para que outros possam ver, e até fazem citações bíblicas. Mas o que Jesus diz para eles é o seguinte, queridos, não é o que está escrito, mas é aquilo que você vive. Você não tem que fazer isso, mas você tem que viver. Já que está escrito, vai lá, vende tudo que tem, vem e me segue. Só que ele não fez. Ele não foi viver aquilo que estava dito. E infelizmente o texto diz que Jesus o amou, só que ele não quis ter uma vida intensa com Jesus. Ele preferiu as suas riquezas e aquilo que ele então possuía. Segunda coisa, se eu quero manter a minha fé firme, uma fé viva, e se eu quero renovar a minha fé, eu preciso servir as pessoas e agradar a Deus. No Evangelho de João, no capítulo 13, versículo 4 e versículo 5, diz, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Neste momento aqui, Jesus mostra que se eu
quero renovar a minha fé. Não tem outro jeito a não ser se eu servir as pessoas. Enquanto houver disposição no meu coração e na minha alma para servir as pessoas, servir a comunidade, como Jesus fez, quando ele vai pegar a toalha e a bacia para exercer o seu ministério e o seu chamado, assim Jesus está mostrando que a fé renovada é a fé que eu estou disposto a servir e não apenas a ser servido. Em uma geração que quer tudo na mão, em uma geração que quer apenas ser servido, em uma geração onde até mesmo os grandes líderes têm por hábito de serem servidos, como os grandes maiorais em seus postos, eles querem ser servidos. Jesus vem nos mostrar que se eu quero a minha fé renovada e fortalecida, eu preciso exercer o ministério da toalha e da bacia, servindo outras pessoas. Bom dia, meu irmão. A bênção. Decida nesta manhã servir as pessoas. Não ser servido, mas decida servir. Decida pegar a toalha e a bacia e servir alguém, servir a uma pessoa, servir a uma comunidade, servir de uma maneira que a pessoa possa entender. Nesse episódio, Jesus só é revelado, desse episódio de lavar os pés, só é registrado no Evangelho de João. E como Deus é bom, como Ele quis nos mostrar como isso deveria acontecer de fato, Ele permitiu que João lembrasse tudo isso através do Espírito Santo, para termos uma vida completa, uma visão completa em relação à questão da fé, confiando nessa fé e servindo. A palavra servir aqui, quando Jesus foi para lavar os pés dos discípulos, é doulos ou diáconos, ou seja, fazer algo importante para ele. No Novo Testamento ela aparece em 92 vezes. Na carta de Paulo ele escreve 44. E a palavra doulos quer dizer escravo. Aquele que é escravo dos outros. Aquele que quer servir os outros. Um escritor muito precioso do nosso tempo, o nome dele é William Barclay. Ele diz: quanto mais estivermos perto da humanidade sofredora de Jesus, mais estaremos perto do coração do Deus Pai maravilhoso. Quanto mais eu quero servir, quanto mais eu estou disposto a me agachar para servir as pessoas, para que essas pessoas possam crescer e melhorar a cada dia, mais ainda eu vou avançando. Deus nos chama a esse serviço. Deus nos chama a oferecer a nossa vida aí como um sacrifício santo, agradável, oferecendo os nossos trabalhos para a comunidade e o nosso trabalho para as pessoas. Pedro, na sua primeira carta, nós estamos falando de Pedro aqui, na sua primeira carta, no capítulo 16, capítulo 2, versículo 16, ele diz: vivam como servos de Deus, vivam como servos de Deus. Jesus mostrou para nós o que fazer, Jesus mostrou para nós o caminho. Se eu quero renovar a minha fé, à medida em que eu vou renovando os meus votos, à medida em que eu vou renovando o meu sentimento e o meu desejo de servir a comunidade, essa fé ela vai aumentando dentro do meu coração e dentro da nossa alma. Então, primeiro, se eu quero renovar a minha fé, viva a sua vida como Jesus viveu diariamente. Viva a sua vida com Jesus diariamente. Segunda, decida servir as pessoas e agradar a Deus, colocando Ele em primeiro lugar. Terceiro, tenha compaixão como Jesus teve. Mateus 20, 34 e 6, 12. Mateus 20, 34 diz: então Jesus, movido de íntima compaixão, tocou-lhe nos olhos e logo viram. E eles o seguiram.
Mateus 20:34. Jesus está servindo, toca os olhos desses cegos, movidos de grande compaixão. Eles começaram a ver e seguiram Jesus. Compaixão é quando nós decidimos também ter uma atitude diferente. E em Mateus 6,12 diz: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Seja nenhum feito onde Jesus toca os olhos daqueles jovens, daqueles homens, daqueles cegos, e eles passam a enxergar, porque ele foi movido de compaixão. Ele também move que essa compaixão me leva a perdoar também e a fazer algo por alguém. Escrevi aqui para não deixar passar batido, já que hoje estava estudando a respeito dos pais da igreja. Eu escrevi aqui algo importante que eu acho que vale a pena eu compartilhar com você nesta manhã de renovação de fé. Compaixão é uma palavra latina que quer dizer sofrer. A palavra em latim é paticum, que quer dizer sofrer com. Ou seja, compaixão é sofrer com, ou servir para, mas sofrer com. Sofrer, e aí Paulo vai dizer, sofrer com aqueles que sofrem, sentir o coração do outro, chorar com aqueles que choram. Isso faz parte da fé cristã. Isso faz parte de uma renovação de mente. E eu escrevi: a compaixão nos ensina a ir aonde está a dor, a entrar nos lugares onde existe um sofrimento e compartilhar o quebrantamento, medo, tristeza e angústia. Por isso a compaixão provoca em nós profunda resistência ao sofrimento de outro e traz para nós o olhar para a pessoa. A resistência é o sentimento. Então, como eu não quero que a pessoa sinta muito aquela dor, eu faço resistência a isso e eu vou sentir a dor dela como me aliando a ela, fazendo aquilo que eu gostaria que fizessem para mim. Quando eu me preocupo com as pessoas, eu estou mostrando para ela que nós devemos nos preocupar com todos e que ela é importante e que ela tem um valor muito grande para mim e para também o Senhor. Você já percebeu também que o único sentido no Sermão da Montanha, em todas as declarações que Jesus traz ali, o único pedido que é feito ali, em todo o Sermão da Montanha só existe um único pedido, e o pedido é o perdão. E sobre qual existe o comentário de Jesus baseado então no perdão. Uma vida marcada por compaixão é uma vida baseada também no perdão. E o que perdoa pode ser perdoado. Igualmente perdoado deve ser um perdoador. Se eu me sinto perdoado por Deus, eu preciso liberar esse perdão perdoando outras pessoas. Se eu sinto que o meu coração é leve, sem peso nenhum, e eu perdoo, isso então com facilidade eu perdoo as pessoas, porque eu sinto no meu coração um perdão. E isso, queridos, não é ser um bananão. Isso não é ser um bananão. Isso é ser uma pessoa de valor, parecida com Jesus, que tem facilidade em perdoar. E é importante lembrar que Jesus chorou com Maria e seus amigos em João capítulo 11:35. Embora seja um dos menores versículos da Bíblia, o seu impacto é de grande profundidade e sem igual para as nossas vidas. Jesus chorou, ele se uniu a Marta e Maria e chorou, mesmo sabendo que ressuscitaria Lázaro, mas ele sentiu a dor que elas sentiram, isso é, compaixão. Compaixão. Mostrar que existe uma paixão por aquela situação, mas mais do que isso, mostrar que existe uma paixão muito grande pela pessoa, porque ela não quer que ela sofra e eu quero poder enxugar as suas lágrimas
passar um bálsamo nas suas feridas para estar junto. E tudo isso é feito. Se eu quero renovar a minha vida com paixão, baseado naquilo que Jesus fez, eu preciso então fazer isso com paciência, perseverança, saber esperar e saber perdoar. Paciência, perseverança, esperar, perdoar. Marcas de alguém que está cheio de compaixão. Viver intensamente uma vida com Jesus. Viver essa vida diariamente, essa nova vida, esse novo coração. Viver intensamente com Jesus. Servir as pessoas e exercer a compaixão que Jesus exerceu. Precisamos mudar a tônica da nossa realidade, porque foi para isso que Jesus veio estabelecer uma grande guinada na religião. E eu vou aqui além de talvez eu possa até forçar um pouco mais o texto. Mas se nós, como cristãos, não estamos sentindo a dor dos outros neste momento de pandemia, nos colocando no lugar do outro, eu começo a ter medo do que vai sobrar da nossa geração. Deus proporcionou este momento agora que nós estamos vivendo para tentar tirar os entulhos do nosso coração e vivermos então com paixão e sentirmos compaixão e nos colocarmos no lugar do outro, no lugar da outra, no lugar dos outros e socorrê-los naquilo que é possível. Porque, meus queridos irmãos, se nós temos passado por dificuldade, que dirá àqueles que perderam alguém para essa doença? Que dirá? Deus está trabalhando na nossa geração. Deus está mostrando para a nossa geração a importância de sentir compaixão pelas almas, sentir compaixão pelos outros, sentir compaixão por aqueles que estão sofrendo. E muitos de nós ainda estamos preocupados conosco mesmo e não temos o cuidado diário de mandar uma mensagem sabendo para alguém que está sofrendo. Talvez seja por isso que a nossa fé é tão rasa, e talvez seja por isso que nós precisamos de uma renovação de fé. E ora estamos bem, ora estamos cansados, ora estamos em alta e ora estamos decepcionados. Por quê? Porque não estamos renovando a nossa fé diariamente, entendendo aquilo que o Espírito Santo está compartilhando. E por isso, toque nas pessoas como Jesus tocou. Mateus 17:7. E, aproximando-se Jesus, tocou-lhes e disse: levantai-vos e não tenhais medo. Levantai-vos e não tenhais medo. Jesus tocou e aonde entre as pessoas o tempo todo. Jesus tocou e andou entre as pessoas o tempo todo, levantando as pessoas. Ninguém fez isso como Jesus fez. E hoje, em todo o mundo, com intenções puras, só os cristãos podem fazer isso. E só os cristãos o fazem. Como pastor, desejo, anseio, e o que me renova é estar no meio das ovelhas, participando com elas de todos os momentos. Isso me fortalece, isso renova a minha fé. E a palavra para isso, para toque, é apitomai, que quer dizer toca com atitudes, toca com palavras, toca com amor, toca aonde ninguém vê, toca na ferida. E toda a multidão procurava tocar-lhe, porque saía dele virtude e curava a todos. Registro de Lucas capítulo 6, versículo 19. As palavras de Jesus produziam vida e as pessoas queriam tocar em Jesus.
um dos maiores evangelistas da época, Billy Graham, ele disse: o sangue de Cristo nos fez iguais. Uma só língua, uma mesma mensagem, uma só raça, não importa a cor da pele, seu meio social, sua nacionalidade, pertencemos ao corpo de Cristo, somos todos um no Pai e servos de Cristo. Palavras de Billy Graham. A igreja é um lugar onde todos são iguais. Paulo escreveu a Filemão já pedindo por alguém e dizendo: todos nós somos iguais. A grande crise do cristianismo do primeiro tempo é que Deus poderia chamar os servos para serem pastores e não os donos da fazenda para serem pastores. No cristianismo, todos nós somos iguais e os dons são dados a cada um. Ele não olha com maior recurso, ele vai olhar aquele que tem dentro do coração e ele sabe, Deus, que ele vai poder tirar dessa pessoa a capacidade. Por isso que Jesus disse que o menor pode se tornar o maior. Deus usou Jesus para tocar as pessoas. Como homem, mulher de Deus, como líderes, somos todos iguais e todos somos chamados a tocar na vida das pessoas. Em seu ministério, isso aqui também é importantíssimo para mim, para você, para nós, para você que é líder, para você que está chegando na igreja, para você que está vivendo este momento agora e quer o coração aquecido e uma fé renovada. Jesus tocou em 3 tipos de pessoas especiais. Tocou crianças, tocou mulheres e tocou os pobres. Jesus foi tocar no mais íntimo dessas pessoas. Um escritor também chamado Charles Chapman, disse: o toque de Jesus faz toda a diferença no mundo. Precisamos que ele toque os nossos ouvidos para nós ouvirmos, que ele toque os nossos olhos para vermos o seu imenso amor. Precisamos do seu toque em nosso espírito febril para sermos sarados e sentirmos o outro. Precisamos de um toque em nosso coração para sermos perdoados e assim perdoar também as pessoas. Precisamos de um toque de Jesus para encorajar as pessoas. Nós precisamos de um toque de Jesus para abençoar a vida das pessoas. Nós precisamos de um toque de Jesus para curar a vida dessas pessoas. Recebe dessa unção nesta manhã sobre a tua vida, para fazer aquilo que Jesus fez, para ser a extensão daquilo que Jesus ainda está fazendo neste tempo agora. Toque em Jesus e permita que ele use a sua vida para tocar em alguém. E por último, para nós concluirmos, faça distinção entre pecado e pecador como Jesus o fez. Lucas 19, versículos 6 e 7, diz: e apressando-se desceu, e recebeu alegremente, e vendo todos isto murmuraram, dizendo: quem entrara para ser hóspede de um homem pecador? Entrará para ser hóspede de um homem pecador. Jesus entrou na casa de um publicano, na casa de Zaqueu. Jesus fez distinção entre o pecado e o pecador. Ele não ama o pecado, mas ele ama o pecador. Vemos no Evangelho, de um lado, a alegria do pecador em receber Jesus. Do outro lado, crentes farisaicos reclamando e murmurando. Jesus vai até a casa de Zaqueu para mudar a vida de Zaqueu, para mudar a vida do pecador, para fazer com que o pecador deixe o seu pecado e delete o seu passado e viva uma nova vida. Jesus conseguiu fazer Zaqueu deleitar o seu passado e ele disse: Senhor, vou dar metade do que eu tenho aos pobres. Vou dar a eles metade de tudo isso.
Jesus consegue mudar completamente o curso da história de Zaqueu. Precisamos tocar o coração e a alma das pessoas. Que cada um de nós e toda a nossa igreja e todo o nosso povo e toda a igreja brasileira saiba muito bem disso. Importante de nós separarmos o pecado do pecador. O pecador carece de compaixão. O pecador carece de amor. O pecador merece carinho. Esse sim, foi para isso que Jesus então veio. Jesus fez isso com Zaqueu. Jesus fez isso com a mulher adúltera. Jesus fez isso com o ladrão na cruz. Jesus fez isso com Maria Madalena. Jesus também fez isso com Saulo de Tarso, não olhando todo o mal que ele fazia para a igreja, mas que ele dá um novo sentido a tudo isso. Por isso que o padrão de Jesus é um padrão alto. E ele sabia que não era muito fácil para nós realizarmos essa grande tarefa de renovação de fé. E sabendo de tudo isso, assim como Davi preparou todos os utensílios para Salomão construir o templo, Jesus também preparou tudo para a nossa vida. E ele foi e enviou para nós o Consolador, o Paracletos, aquele que renova nossas forças a cada manhã, aquele que motiva a nossa fé, aquele que nos impulsiona para cima, para realizarmos essa grande tarefa. Meu irmão, vamos viver com intensidade a nossa vida cristã. Vamos exercer a compaixão. Vamos amar as pessoas, como diria o profeta, como se não houvesse amanhã. Tenha compaixão pelas vidas. Vamos agradar, servir as pessoas e procurar agradar a Deus. Vamos tocar as pessoas como Jesus tocou. E vamos fazer distinção entre pecado e pecador. Fazendo isso, teremos uma saúde emocional extraordinária. Fazendo isso, teremos uma saúde espiritual sobrenatural. Fazendo isso, Deus há de nos abençoar e fazer com que todo milagre, toda boa dádiva, todo bom perfeito, toda porta aberta se manifeste na nossa vida, neste tempo e em todo tempo também. Tempo de renovação. Renove-se. Renove-se no seu posicionamento. Renove-se na sua postura. Renove-se baseado sempre no Evangelho. E você vai experimentar da boa mão do Senhor sobre a sua vida e sobre a sua casa. O Senhor faça resplandecer sobre o seu rosto. Que o Senhor te dê a paz e Ele te dê um dia extraordinário. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio Filho, mas que com Ele também nos dará todas as coisas. A Ele seja sempre o amém para a glória de Deus Pai. Que Deus te dê um ótimo dia direto de Juliaca. Que Deus te dê um ótimo dia em Tatuí. Que Deus te dê um ótimo dia no ABC, no estado de São Paulo. Que Deus te dê um ótimo dia, Pastor Rogério, lá de Paraguaçu Paulista. Que Deus te dê um ótimo dia em Presidente Prudente. Que Deus te dê um ótimo dia aonde você estiver e que você seja esse canal de Deus para essa geração tão sofrida e que precisa chorar em algum lugar e que precisa do auxílio de alguém em algum momento da história. Se coloque à disposição. Pareça-se com Jesus. Mostre a grandeza desse evangelho através do seu viver. Fazendo isso, estaremos carregando o fardo de Jesus e a cruz dele e fazendo com que as pessoas saibam que há esperança, mesmo em um mundo cruel como esse. Te amo em Jesus, beijo no teu coração, uma ótima terça-feira. Amanhã continuamos com o tempo de renovação e eu espero você aqui às 10 horas para juntinhos dividirmos esse espaço com mais uma renovação em alguma área da nossa vida que vai produzir imunidade emocional, física e espiritual. Deus abençoe a todos. Até amanhã. Tchau, tchau.